Mas eu gosto muito desse estudo aqui, ó. Ele faz uma comparação da extensora numa condição reta, zero ângulo aqui de inclinação. Vocês podem achar esquisito, mas na gringa existe máquina que dá para fazer extensora desse jeito, sem forçar a lombar, tá? Que numa máquina normal vai forçar, né? Tá? Essa aqui, a extensora com um encosto mais para trás, né? O prezado Tiago Trindade, né? O professor vai fazer um drop biomecânico, né? Então, e essa aqui, o desenho não ficou bom, mas é a nossa extensora normal de academia, que o ângulo é 80, né? Fica aquele encostinho um pouquinho para trás, né? E aqui você colocando o encosto mais para trás, tá? E aqui o estudo interessante foi feito em bodybuilders. Foi legal porque foi feito num público que teria condição de receber essa avaliação, né? Não o iniciante. Muito bem. E ele faz essas 3 sessões no formato sorteio, né? Então eles vão fazer as 3 sessões em dias diferentes. E aqui é um detalhe, em vez de medir a ativação muscular por eletromiografia, ele mede a ativação muscular por ressonância magnética. É um negócio muito preciso. Tem a imagem aqui, acho que vocês vão conseguir entender mais ou menos. Na ressonância tem um exame chamado técnica em T2. Ó, as 3 imagens de cima são as imagens antes do treino. Tá todo mundo de acordo? Tá. E aqui é a parte proximal, mais perto do quadril, aqui é no meio da coxa e aqui é mais perto do joelho. Tá tranquilo? Tá. Sem muitas delongas, se eu olhar logo após a sessão de treino, eu consigo perceber uma invasão verde aqui, né? Uma invasão palmeirense aqui, não é isso? Tá, tanto aqui como aqui, ou seja, essas áreas que estão mais esverdeadas são as áreas que receberam mais ativação. Segundo a explicação de quem entende de ressonância magnética, essas áreas ficam daquele jeito porque teve um deslocamento atômico lá. Se exercitou e aí teve deslocamento atômico e a máquina mede. Vou parar por aqui, tá? Teoricamente, isso é muito mais fidedigno que uma eletromiografia. Deu para entender? Tá? A única coisa é que isso aqui é agudo. Ele não faz um programa de treinamento e mede a ressonância antes e depois. Ele mede logo após o treino para ver qual área que foi mais ativada. Tá? Tem um livro de musculação muito antigo do Pierre Tesch. Musculação terapêutica, Ele faz isso num voluntário. Ele avalia a pegada aberta, pegada fechada, pé para fora, pé para dentro, nos mais diferentes exercícios. Ele faz por ressonância magnética. Tá? Então ele analisa exatamente isso aqui que vocês estão vendo. Tá? Bom, vamos lá. Aqui ele não está comparando os ângulos do quadril, tá? Dentro do ângulo 0, ele não viu diferença entre os músculos, ó. Dentro do ângulo 40, ele viu que o reto femoral foi mais solicitado do que os vastos. E dentro do ângulo 80, ele viu que os vastos foram mais solicitados do que o reto. Isso que ele viu de diferença. No meio da coxa, diga-se por sinal. Na parte distal da coxa, não tem diferença aqui e aqui mais para reto femoral. E no distal já para o 80 já não deu diferença. Tá? Bom, no reto femoral a gente deve imaginar o seguinte, por que talvez ele ganhe alguma vantagem? Porque o reto femoral dos músculos do quadríceps, ele é o único biarticular, né, pessoal? Então faz um certo sentido quando você pensa na cadeira extensora aqui, ó, digamos que eu tô retão aqui, ó, ou em 80, mais ou menos assim. Aqui perto do joelho, os músculos estão no mesmo comprimento, todo mundo concorda? Dos vastos ao reto femoral. Quando eu mudar a posição do meu quadril, eu não mudo nada nos vastos, porque eles não têm conexão com o quadril. A conexão deles é fêmur-joelho. Então, o único músculo que muda de comprimento quando eu mudo a posição do encosto é o reto femoral. Significando o quê? Se eu fizer isso, ó, eu alonguei mais o reto femoral perto do... Lá no joelho tá igual, tá? Mas aqui mudou. Ficou claro? Vamos pensar na flexora? Mesma coisa, né? Ó, sentei, flexora sentada. Alonguei mais os 3 músculos principais aqui, porque eles têm conexão com o quadril. Se eu fiz em pé, perto do quadril, eu fiz o quê? Encurtei. Se eu fiz sentado, flexionei o quadril, fiz o quê? Alonguei. Tranquilo? Tá.
Agora a comparação dentro dos ângulos, né? Ele vai pegar proximal do reto, medial e distal e vai comparar, ó, 0, 40 e 80. Ó, proximal mais solicitação do reto femoral com 40 graus, com o tronco mais para trás. Medial também, mais solicitação do reto femoral com 40 graus. E no distal sem diferença, porque não era de esperar, já expliquei. Então, ele vê realmente que quando eu estou colocando o tronco mais para trás, parece que o reto femoral do meio para perto do quadril acaba sendo mais solicitado mesmo. E aí esse não é o único estudo, tem um estudo também dessa mesma época publicado que mostrou mais hipertrofia proximal do reto femoral fazendo isso. É o segredo da hipertrofia do reto? Não. Anote o que eu vou falar para vocês. Cadeira extensora já é um dos melhores exercícios que existe para reto femoral e para a porção distal da sua coxa. Não precisa mexer no equipamento. Mas digamos que você tenha algum aluno muito avançado e você queira em algum momento, em vez de modificar peso, modificar a posição do quadril. Pode fazer sentido? Pode. Da mesma maneira que vocês vão perceber que se vocês pegarem a cadeira extensora, em vez de colocar o encosto para trás, você colocar o encosto mais para frente, você vai perceber que a hora que você vai fazer a extensão de joelho é mais difícil. Justamente porque aí você está fazendo o contrário. Você está encurtando. Claro, uma vez eu postei sobre isso e o cara veio querer me ensinar alguma coisa. É duro, viu, rede social. Professor, mas e a face, a posterior? Sim. Se eu encostar meu tronco aqui, né, eu alongo toda essa musculatura paravertebral, você tem toda a rigidez da cadeia posterior que tende a ser maior, né? Então, assim, leve em consideração isso também. Mas aqui, eu estava querendo explicar só o reto femoral mesmo. Estava querendo ser um cara cartesiano mesmo. Quer dizer, se eu jogo o tronco mais para frente, ao contrário, eu vou encurtar. Se meu tronco for muito para frente, vai ficar muito encurtado. Tranquilo? Tá? Aí uma coisa que eu achei muito interessante, que foi única nesse estudo. Eles fizeram as medidas da ressonância, mas fora as medidas da ressonância, eles fizeram uma escala para perguntar para a pessoa o que ela achava. O que você sentiu? Foi a pergunta deles, eles montaram os dados. O que você sentiu com o encosto para trás? Eles falaram, os bodybuilders apontaram que na porção proximal do reto femoral, quando o encosto estava para trás, eles sentiam mais. Medial e distal, não, mas proximal eles sentiram mais. Ou seja, a gente brinca muito que não é para levar em consideração o que a pessoa está sentindo, mas se for uma pessoa muito experiente em treino, talvez a gente tenha que dar ouvido para isso.